Olá, alunos, espero que todos estejam bem. Eu sou a professora Daniele Mesquita e hoje nós daremos continuidade ao nosso conteúdo sobre literatura. Então, hoje a nossa aula será sobre o módulo 8, ok? E nós falaremos, então, vamos continuar falando, na verdade, sobre o romantismo, né? Na semana passada, nós falamos sobre o capítulo, sobre o módulo, né, anterior, só para vocês revisarem aqui. O romantismo ele é dividido em 3 gerações, em três fases, né? A primeira, que é nacionalista ou indianista, a segunda, que é chamada de ultrarromântica, e a terceira, que é chamada de condoreira e tem como principal nome Castro Alves, certo? Só que aí nós temos uma coisa mais panorâmica, e agora nós vamos falar especificamente sobre cada fase do romantismo. Então vamos lá. E é sobre isso. Então, contexto histórico. Vários fatores foram importantes para a configuração do início do movimento romântico em solo brasileiro. Em termos políticos, a primeira metade do século XIX foi marcada por muitas transformações, como, por exemplo, a chegada da família real portuguesa ao Brasil em 1808, a independência do país, que deixou de ser colônia de Portugal, em 1822, e pela nomeação de D. Pedro II como imperador do Brasil em 1840. Esse período foi marcado por muitos conflitos políticos, revoltas populares e instabilidade. Então, continuando essa parte aqui do contexto histórico, né? No que diz respeito ao desenvolvimento da economia, também na primeira metade do século XIX ocorreram transformações importantes. Antes baseado na extração de ouro das Minas Gerais e no comércio de açúcar, o Brasil passou a se assentar na produção de café. Esse produto contribuiu para a riqueza de uma elite agrícola, principalmente do Sudeste, e se tornou um dos principais produtos de exportação por quase um século. Essa elite, entretanto, desenhava uma estrutura social fundamentada na relação aristocrata-escravo, a qual só começou a ser modificada depois da Lei Áurea, que aboliu, então, a escravidão no Brasil, né, no país, em 1808. Em termos culturais, a gente sabe que essa questão cultural vai ser muito importante nessa época, né? Assim que a corte se instalou no Rio de Janeiro, em 1808, foram criadas várias instituições de educação, como a Escola Real de Ciências, Artes e Ofícios, hoje Escola de Belas Artes da UFRJ, a Faculdade de Medicina da Bahia e a Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro. Com isso, os jovens brasileiros puderam concluir seus estudos sem precisar ir à Europa, o que era antes muito, muito comum, né? A instauração da imprensa régia, criada inicialmente para publicar atos oficiais, foi bastante importante para a divulgação de publicações jornalísticas e literárias. Desse modo, foi se formando um novo público leitor mais numeroso e diversificado. Isso impulsionou a expansão do jornalismo e o surgimento de novas editoras. Aliás, o surgimento da literatura romântica, não apenas no Brasil, está fortemente ligado à imprensa. A literatura produzida na época encontrava nos jornais o seu principal veículo de divulgação e, por meio deles, os escritores brasileiros se firmavam como profissionais. Então, esses acontecimentos são muito importantes para que a gente consiga ter esse panorama sobre o que estava acontecendo enquanto também ocorria o romantismo. Então, como eu falei, vamos conversar sobre a primeira geração. Então, a obra inaugural, a gente sempre começa falando sobre a obra que marca, né, a obra que inicia oficialmente essa escola literária. Então, a obra inaugural do romantismo no Brasil é Suspiros Poéticos e Saudades, de Gonçalves de Magalhães, publicada em 1836, a qual abriu caminho para o desenvolvimento de uma profícua literatura desse movimento. No mesmo ano, em Paris, era fundada a revista Niterói, de cunho científico, literário e artístico. O chamado Grupo de País era composto de jovens escritores brasileiros que viviam na França e tinham acesso aos principais escritores europeus, como Victor Hugo e Almeida Garrett. Com o propósito de apresentar temas de interesse nacional e divulgar uma literatura autenticamente brasileira, o slogan da revista era Tudo pelo Brasil e para o Brasil.
Um dos participantes desse grupo era o poeta Gonçalves de Magalhães, que no primeiro número da revista assinou um texto intitulado Discurso sobre a História da Literatura no Brasil. O escritor tratava nesse texto da produção literária brasileira, feita até então, barroca e árcade, né, que são as escolas literárias anteriores, a qual, segundo ele, limitava-se a reproduzir formas e temas da literatura europeia, especialmente a portuguesa, né? Então, uma espécie de cópia, né? Limitava-se a reproduzir formas de uma influência muito grande. Assim, instalava-se e se disseminava uma mentalidade nacionalista. Essa palavra vai ser muito importante aqui no romantismo, ela também vai ser bastante considerável quando nós falarmos sobre modernismo, que seria defendida por muitos escritores românticos cuja intenção era criar uma literatura autenticamente brasileira, tanto na linguagem quanto nos temas. Com isso, a produção literária brasileira passou a ser produzida de maneira regular e por vários escritores, o que contribuiu para delinear a tradição literária do Brasil à época. Notadamente marcada pelo ideal nacionalista, a primeira fase da produção literária voltou-se justamente para as questões consideradas genuinamente, né, então, de fato, brasileiras. Então, a gente tem aqui o nacionalismo, né, a questão indianista também. Então, a primeira fase da literatura romântica brasileira foi marcada pelo ideal nacionalista, com o objetivo principal de construir uma identidade brasileira que pudesse assentar a independência política e ideológica do Brasil em relação a Portugal, com a afirmação de uma cultura propriamente nacional desvinculada dos modelos europeus. Né, que foi essa crítica justamente aqui em cima, como nós lemos, tratava nesse texto da produção literária brasileira feita até então, barroca e árcade, que são as escolas literárias que vêm antes do romantismo, como eu falei, a qual, segundo ele, limitava-se a reproduzir as formas e temas da literatura europeia, principalmente, né, a portuguesa. Então, aqui havia uma crítica em relação a isso. Então, buscava-se uma cultura propriamente nacional que fosse, então, desvinculada desses modelos europeus, né? Algo mais Brasil, de fato. Então, para isso, os escritores brasileiros buscaram representar em suas criações literárias diferenciais que evidenciassem, que explicitassem a construção de uma consciência e de uma identidade nacional. O que, segundo estudiosos da literatura, como Alfredo Bose, esse autor maravilhoso, só se consolida de fato no século XX com os modernistas. Foi o que eu falei, né? Esse nacionalismo ele também aparece no modernismo. E aí lá a gente vai ter uma visão um tanto diferente sobre esse nacionalismo em diferentes períodos. Mas aí a gente conversa sobre isso depois. A fim de concretizar esse projeto, a literatura romântica brasileira da primeira geração buscou símbolos brasileiros e os encontrou fundamentalmente nos povos indígenas e na natureza, pois era considerado genuinamente nacional aquilo que fosse nativo, né? Diferentemente dos relatos históricos do século XVI, que em sua maioria apresentavam os povos nativos como selvagens, né? Na literatura romântica, o indígena é configurado como um herói nacional, modelo de bravura, modelo de honra e de retidão. Outro tema importante para essa construção do que seria essencialmente brasileiro é a natureza, considerada exuberante, intocada, repleta de espécies exóticas e matas abundantes. A natureza era outro símbolo de destaque dessa primeira geração romântica, que fez da sua exaltação um dos elementos característicos do espírito de nacionalidade. Então, de fato, quando a gente tem, por exemplo, a Carta de Pero Vaz de Caminha, a gente já tem ali características, né, muito importantes, muito positivas sobre essa terra, né? É a que se planta e tudo se dá, né? Tudo é possível colher, enfim, solo fértil, etc. Então, a questão da natureza, mas, claro, né, o quentismo ele tem esse teor muito histórico, né, menos literário, tanto é que ele nem é considerado uma escola literária. Mas, continuando então, o nacionalismo tão apreciado pelos escritores românticos concretizava-se no sentimento de amor à pátria, que sempre era vista como um lugar ideal, perfeito, paradisíaco, enfim, uma visão fanista, né? O que é o fanismo? É exaltar muito, exaltar sem limites.
Outra característica que permeia, que faz parte da produção literária dessa primeira geração é o saudosismo, né? Então, a saudade da pátria, né? O desejo de se voltar à pátria, né? Então, pela volta ou resgate do passado histórico e pelo respeito a essas origens. Nesse sentido, a idealização, bastante presente na literatura romântica europeia, também aparece na primeira geração romântica brasileira, não só como idealização da mulher, né, a mulher é pura, virgem, mas também do indígena, que é visto como herói e da natureza. Então é a idealização da mulher, do índio, da natureza, né? Embora o projeto da literatura romântica brasileira tenha sido o da construção de uma identidade nacional, os escritores valeram-se de características do romantismo que acontecia na Europa, e especialmente na França, e adaptaram essas características à realidade nacional, imprimindo nela uma cor local. Ou seja, se a gente parar para pensar, na verdade, aquela crítica, né, de que das escolas literárias, né, que antecederam o romantismo, no caso barroco e arcadismo, faziam uma espécie de cópia, tinha uma influência muito grande da Europa. O que acontece é que a gente tem aqui também uma crítica ao romantismo, né, que adaptava, ou seja, adaptar, né, também a ser muito influenciado. E o que é essa cor local? Se eu adaptar, né, entre aspas, copiar, o que eu uso para ser diferente? Essa cor local. Então, já que a gente vai falar da natureza, exaltar a natureza, eu vou colocar nesse poema as características, né, físicas desse local. Então, por exemplo, se essa cor local ela também vai aparecer lá no modernismo. E aí o modernismo vai falar muito sobre o Nordeste. Então, como que é essa cor local? Esse chão rachado da seca, né? Essa terra que é muito sedenta em vários momentos de água. Então, se a cor local são características ali que vão se apresentar também na sua forma física, né? Para dizer, olha, essas características aqui, elas se referem a tal país é assim, sofre desse mal, tá? Então, isso é cor local. Essa questão é bem interessante porque tem a ver com toda essa crítica, com todo esse pensamento, né? E etc, etc. Vamos falar então sobre Gonçalves Dias. O poeta mais expressivo dessa primeira geração romântica é o maranhense Gonçalves Dias. Ele é o responsável pela construção da imagem do indígena como uma figura poética heróica e pela representação da natureza brasileira como exuberante e acolhedora. Gonçalves Dias teve uma vida marcada por grandes realizações. Ele foi advogado, jornalista, professor e secretário público, arrasou, mas também por infortúnios, amor não realizado, preconceitos, dificuldades financeiras, ou seja, não está fácil para ninguém, né? Casamento infeliz, morte de uma filha e seu trágico fim no naufrágio. Gente, caramba, né? Por ser mestiço, foi afastado de seu primeiro amor. No entanto, era motivo de orgulho para ele ter o sangue dos três povos formadores da nação brasileira, o branco, o negro e o indígena. Ou seja, né, gente, muitas problematizações aqui. Por ser mestiço, foi afastado de seu primeiro amor. Quer dizer, né? A poesia de Gonçalves Dias é carregada de nacionalismo indianista, saudosismo, exaltação da natureza, né, que é o ufanismo, sentimentalismo, idealização do herói e religiosidade. Sua vasta e heterogênea, né, ou seja, diferente, pode ser caracterizada em três grupos: poemas nacionalistas ou indianistas, o canto do Piaga, poemas lírico-amorosos, se morre de amor, e poema épico, os Timbiras, inacabado. As obras Primeiros Cantos, Segundos Cantos, Sextilhas de Frei Antão e Últimos Cantos englobam a maior parte da produção dele. É justamente na categoria nacionalista que se enquadra seu poema mais famoso, que é simplesmente Canção do Exílio, composto em 1843 em Coimbra. Apesar de ser nacionalista e ufanista, nos 24 versos que compõem o poema, não há um único adjetivo, né? Porque o adjetivo é a classe gramatical que caracteriza, né? Este poema passou a ser a referência literária do nacionalismo e do saudosismo. Então, aqui a gente tem Canção do Exílio. Então, vamos lá.
Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Então, ele não está no Brasil, né? Está falando do Brasil, não gorjeiam como lá no Brasil. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Em cismar sozinho à noite, mais prazer eu encontro lá. Minha terra tem palmeiras, onde canto o sabiá. Minha terra tem primores que tais não encontro eu cá. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras, onde canto o sabiá. Não permita a Deus que eu morra sem que eu volte para lá, sem que desfrute os primores que não encontro por cá, sem que aviste as palmeiras onde canta o sabiá. Então, esse poema aqui é um marco, né, da primeira geração. Vários poetas, como Casimiro de Abreu, da segunda geração romântica, Murilo Mendes, José Paulo Paes, Carlos Drummond de Andrade e até o compositor Chico Buarque fizeram releituras famosas da canção do exílio, que a gente chama de intertextualidade, né? Algumas mantendo a tônica nacionalista e saudosista, outras satirizando a ideia da pátria perfeita. Essa ideia de satirizar, a gente vai chamar de paródia, né? O que é paródia? Quando você faz uma relação, a intertextualidade, mas você muda o sentido, você ridiculariza, né? E aí você tem, então, uma paródia, que é esse recurso, né, de distorcer, de mudar o sentido do texto com o qual você está fazendo alguma relação, do texto, da música, enfim, né? E é um recurso muito importante que é muito recorrente em provas, né? Porque tem a ver com a relação com a interpretação de texto. Então, uma das marcas do medievalismo nas produções do romantismo europeu foi o resgate da figura dos cavaleiros medievais e suas características de honra, bravura e lealdade, tomadas como modelos a serem seguidos. São justamente esses traços que configuram o indígena representado na estética romântica, tanto na poesia quanto na prosa. Gonçalves Dias constrói essa imagem do indígena em vários de seus poemas, como O Canto do Guerreiro, e primeiro Juca Pirama, Os Chimbiras e Canto do Piaga. Publicado em 1851, nos últimos cantos, o poema Primeiro Juca Pirama é composto de 10 cantos e 484 versos, além de apresentar regularidade de estrofes em cada um dos seus cantos. Então, preza, né, ali pela estrutura do poema. Preza muito. Valendo-se de recursos poéticos, como a métrica, ritmo e rima, o poema imprime uma musicalidade de tal forma que, lidos em voz alta, os versos se assemelham ao som dos tambores usados nos rituais indígenas. O poema narra a história do último descendente da tribo Tupi, feito prisioneiro pelos índios timbiras, que o devorariam em um ritual antropofágico. Havia a crença de que devorar o inimigo significava adquirir sua valentia, seus poderes, seus conhecimentos e todas as suas qualidades. Capturado, o jovem Tupi teme pela vida de seu pai, que está velho, cego e sozinho, por isso clama por sua vida. Essa atitude, apesar de demonstrar a preocupação do filho em relação ao pai, é vista como covarde pelos captores, que o rejeitam como oferenda e decidem libertá-lo. Porém, quando o jovem conta a seu pai seu destino, é escorraçado, renegado e amaldiçoado, pois o seu pai, né, se envergonhava da covardia do filho. O título, Primeiro Juca Pirama, significa em tupi, aquele que é digno de ser morto. No canto 4, o jovem Tupi se apresenta e no canto 8 é renegado pelo pai. Então aqui a gente tem o canto 4. Meu canto de morte, guerreiros ouvi, sou filho das selvas, nas selvas cresci, guerreiros descendo da tribo Tupi, da tribo pujante, que agora anda errante, por fado, então perceberam esse ritmo, ó? Por fado inconstante, guerreiros nasci, sou bravo, sou forte, sou filho do norte, meu canto de morte, guerreiros ouvi. Então, guerreiros, né, o vocativo está se referindo a esses guerreiros. Então, forasteiro, caí prisioneiro de um troço guerreiro com que me encontrei. O cru dessossego do pai fraco e cego, enquanto não chego, qual seja dizer. Então, a gente tem aqui o canto 4, depois a gente tem ali o canto 8. E, queridos, nós temos aqui ainda José de Alencar. Então, vamos fazer o seguinte. Na nossa próxima aula, a gente fala sobre José de Alencar e faz algumas questões, tá bom? Então, queridos, é sempre um prazer estar com vocês. Muito obrigada pela presença. Pela presença, engraçada, né? Porque parece que vocês estão aqui. Mas, enfim,
Muito obrigada por me ouvirem, muito obrigada por estudarem e na próxima semana nos encontramos. Beijinhos!